Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e hoje falaremos de Idade Média, mais precisamente do meio para o final da Idade Média, que é quando as cidades voltam a ter grande importância, especialmente importâncias comerciais e culturais. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. Dá aquele like maroto que ajuda bastante. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Idade Média. Período esse que começa com a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, e vai até o século XV, com a queda do Império Romano do Oriente. Neste vídeo falaremos do século X em diante, ou precisamente acontecimentos entre o século X, século XI, século XII e século XIII. No século X, acontecem grandes mudanças na Europa feudal, especialmente na agricultura, com a invenção da charrua, que era um arado com rodas e uma parte de metal, que dava mais efetividade na perfuração do solo. Introduziram também o sistema de plantio de rotação trienal. Dividia-se a área que seria plantada em 3 partes, em 2 partes se plantava alguma cultura e a outra parte deixava para o descanso. No outro ano, aquela parte que estava descansando será plantada e a outra parte ficará descansando, e assim sucessivamente no decorrer dos anos. Além de ter inventado um arado diferente, mais eficiente, melhor, a forma de atrelar os cavalos ou boi, os animais, também mudou. Antes se atrelava o animal pelo pescoço, e isso limitava a força que o animal poderia produzir no desenvolvimento do trabalho. No século X, inicia-se um atrelamento pelo peito do animal. E, atrelando-se o arado ao peito do animal, o rendimento do serviço melhora, porque ele consegue fazer mais força. Além da invenção da charrua, do sistema de rotação trienal e do atrelamento dos animais, era necessário também que se melhorasse os moinhos, tanto de vento como movidos à força da água, para quebrar os grãos. Lembrando que uma coisa não está desconectada da outra. Se você aumenta a produção de grãos, você precisa também aumentar a capacidade de armazenamento, de transporte, de preparo desses grãos. Com o aumento do desenvolvimento agrícola e gradativamente a sua produção, vai se necessitando menos de pessoas no campo para trabalhar, e essas pessoas acabam indo buscar novos horizontes nas cidades. Dessa forma, as cidades começam a se tornar entrepostos comerciais, porque é ali que você vai precisar trocar o seu trigo por uma moeda de ouro, ou mesmo o seu arroz por trigo. Enfim, é na cidade que as transações comerciais acontecem. Se a produção agrícola aumentou, se melhorou a capacidade de alimentação da população europeia nesse momento, as condições para um aumento populacional acabam sendo melhores. Nas cidades aconteciam as feiras, diferente das nossas feiras que conhecemos atualmente. Essas feiras poderia se encontrar de tudo, desde madeira, animais, alimentação, produtos agrícolas, especiarias, perfumes, roupas. E elas duravam aí de 15 até 60 dias cada feira, diferente da nossa, que geralmente acontece 1 ou 2 vezes por semana e nem sempre conseguimos encontrar de tudo. Nessas feiras existia um problema, porque vinham pessoas de diversos lugares da Europa. E cada lugar tinha uma moeda diferente. Por mais que as moedas fossem à base de ouro e prata, elas tinham valores diferentes. E para se resolver esse problema, surgiu uma nova profissão, o cambista, o câmbio, para poder fazer essa conversão da moeda para a moeda que estava sendo comercializada naquele local. Daí surge o nome banqueiro, porque o cambista pegava as moedas e colocava em cima de um banco para poder examiná-las, para saber se ela era verdadeira. Pessoal, desde a Idade Média as pessoas falsificam a moeda.
Então, para examinar essas moedas, ele colocava em cima de um banco. Daí, o apelido de banqueiros. Como eu disse anteriormente, as pessoas precisaram sair do campo, porque a mão de obra já estava sendo substituída por alguns animais, por algumas outras tecnologias, e elas precisaram vir para voltar às cidades e desenvolver outro tipo de trabalho. Nesse momento, o artesanato ele cresce bastante, porque as pessoas começam a produzir aí algumas mercadorias para poder ser vendidas na cidade. Com o crescimento dos artesãos, criaram-se as corporações de ofício. Nessas corporações, existiam as corporações dos carpinteiros, a corporação dos ferreiros, a corporação dos alfaiates, enfim, existiam várias corporações. Além das corporações, existiam também os comerciantes que, por meio de caravanas, saíam da Europa e iam até a Índia comprar especiarias, cravo, canela, pimenta, perfumes, e um produto que deu nome a essa rota, que era a seda. Uma grande parte da rota da seda está no território que pertencia aos muçulmanos. Além de diversos fatores religiosos, sociais, culturais, econômicos, o Papa Urbano II decide fazer uma guerra contra os muçulmanos para reconquistar Jerusalém e chama todos os nobres, todos os senhores feudais da Europa acompanhassem e ajudassem nessa empreitada, nessa luta sagrada, oferecendo a esses nobres, além dos domínios sobre as terras que eles conquistarem, também uma oportunidade de terra no céu. Esse fato recebe o nome de Cruzadas, as Cruzadas. As mais importantes cruzadas é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada. Mas teve cruzadas aí aos montes, teve cruzada das crianças, dos enfermos. Historicamente olhando, essas cruzadas têm cunho religioso, sim. No entanto, o cunho econômico também é muito forte, porque dominando Jerusalém, dominando as cidades ali próximas, dominando a atual Istambul, que era Constantinopla, o domínio do mar Mediterrâneo estaria garantido, pelo menos uma parte. Independente de qualquer análise que se faça, as cruzadas têm cunho religioso, as cruzadas têm cunho apenas econômico. É interessante pensarmos que é difícil uma coisa acontecer por um motivo único. Então são vários fatores que determinam que determinaram o início das cruzadas. E sem dúvida nenhuma, existem os fatores culturais, os fatores religiosos e também os fatores econômicos. Uma coisa que é interessante deixar bem claro aqui e desmistificar é que o termo Guerra Santa é um termo criado pela Igreja Católica. Os muçulmanos nunca criaram o termo Guerra Santa. Quando se fala jihad, jihad não significa guerra contra outra pessoa. A jihad significa mais uma guerra interior do que uma guerra para com o outro. Nesse sentido, existe jihad maior e jihad menor. A jihad maior é uma luta com o seu eu, para permanecer nos caminhos de Allah. E a jihad menor é uma luta com quem quer prejudicar o Islã, né? No sentido de defender a sua crença, assim como os cristãos também fazem, assim como os judeus também fazem, assim como quaisquer outra cultura religiosa vai fazer. Então, lembrando, Guerra Santa é um termo cunhado pela Igreja Católica, no sentido de dar uma santidade para aquela guerra. Os muçulmanos, quando enfrentaram os cruzados, entenderam que é uma guerra por território. Se você gostou desse vídeo, meu querido, dá aquele like. Se ainda não deu, se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo e escreve nos comentários se você quer um vídeo sobre um tema que você gosta, alguma coisa do tipo, que eu vou fazer ele com o maior prazer do mundo, tá? No mais, um grande abraço, fui!